Na aula de hoje, vamos iniciar a explicação sobre os métodos e instrumentos para elaborar um trabalho científico ou acadêmico. Então, isso quer dizer o quê? Que agora iremos aprender as formas e normas para que possamos fazer uma pesquisa e um trabalho científico. Como todo e qualquer trabalho, existe norma, existe regras e existe como formatar esse trabalho, né? E também algumas artimanhas, vamos falar assim, para que você consiga alcançar o objetivo do seu trabalho da melhor forma, de uma forma mais fácil, ok? Primeiro vamos entender o que é pesquisa, né? Então, pesquisa é a atividade de promover o confronto entre os dados, as evidências e as informações coletadas sobre um determinado assunto ou conhecimento que você tenha ali escolhido, que você tenha se interessado, né? Então, como eu costumo sempre explicar, não existe pesquisa quando você apenas utiliza uma forma de colher aquele dado, como por exemplo, um livro ou um site apenas. Quando você utiliza somente né? Você simplesmente está pegando os dados daquilo que você encontrou e está reproduzindo, está reescrevendo e tal. Agora, pesquisa é quando você realmente tem o ato de pesquisar, é onde você confronta as ideias, onde você busca as informações em vários meios, ok? Então, olha, continuando. Então, a pesquisa é uma atividade que se preocupa a solucionar problemas e, portanto, utiliza procedimentos rigorosos na intenção de buscar algo novo no processo do conhecimento, né? Então, é exatamente isso que eu acabei de falar para vocês, né? Então, a pesquisa é você ir buscando, né? Você ir se referenciando mediante os materiais, né? Que você encontra, né? Respectivo àquele determinado assunto que você se interessou em pesquisar, tá? Então, antes para que eu passe aí para o próximo slide, eu quero que já, a partir de agora, vocês já amadureçam algum assunto que vocês queiram pesquisar, ok? Porque esse será o tema de sua escolha, tá? E para que a gente consiga aí estruturar esse trabalho, tá bom? Então, nesse sentido, quase sempre a pesquisa científica tem como características um roteiro minucioso e detalhado, a utilização de recursos, técnicas e procedimento, fases que devem ser respeitadas, o delineamento de um método que deve ser seguido com rigor. O método que você escolheu deve ser seguido com rigor. Então, para iniciar aí uma pesquisa, nós devemos se organizar, né? Então, vamos só esboçar aqui uma ideia. Eu quero pesquisar sobre uma doença, por exemplo, né? Vamos por aí, sei lá, diabetes, né? Eu quero pesquisar sobre esse assunto diabetes, né? O assunto diabetes, ele pode ser um assunto muito amplo, né? Então, se eu conseguir me organizar e focar, né? Quanto mais eu focar o meu assunto, será melhor para mim elaborar essa pesquisa. Como, por exemplo, eu posso pesquisar sobre diabetes num grupo específico de pessoas, como, por exemplo, ou na criança, ou no idoso, ou diabetes gestacional, que eu já estou limitando, né? Que é uma diabetes ali no período de gestação, né? E aí eu vou conseguindo me organizar. Por exemplo, o segundo item aqui, recursos e técnicas e procedimentos.
A minha pesquisa, ela pode ser uma pesquisa onde eu vou utilizar bibliografias, né, que a gente chama de pesquisa bibliográfica, que é o que a gente vai falar aí nos próximos slides. Seria o quê? A utilização de textos. Pode ser livros, pode ser revista e pode ser um artigo científico, né? Então, o artigo científico é o quê? O artigo é aquilo, uma pesquisa científica que um outro autor já fez anteriormente e que nós conseguimos encontrar facilmente na internet, né? Eu vou estar explicando para vocês aí os sites mais confiáveis, né? Outra questão do recurso também é utilizar fontes confiáveis, né? Não é tudo que está na internet que nós devemos acreditar, né? Não é tudo na internet que nós vamos utilizar como fontes confiáveis, né? Então, sites de órgãos responsáveis, né? Como OMS, né? Um exemplo aí, sites da Vigilância Sanitária, né? São sites confiáveis, ok? E aí, dessa forma, a gente vai se organizando e vai delineando aí o nosso assunto, né? Como eu falei, deixando ele mais focado possível, né? E aí a gente inicia, né? Igual aqui, na terceiro item, fases que devem ser respeitadas. Nosso assunto, ele tem um começo, um meio e um fim, né? Então, não tenho como, por exemplo, falar de diabetes já falando do tratamento da diabetes, sem antes eu ter falado dos sintomas, sem antes eu ter falado do diagnóstico, né? Vamos supor aí, vamos se colocar numa situação real. Primeiro a gente adoece, a gente sente sintomas, a gente busca um diagnóstico, depois a gente faz um tratamento, né? Basicamente isso. Então as fases devem ser respeitadas, ok? Proceder metodológico, o que seria isso, né? Também conhecido como metodologia, né? E isso significa o quê? O método que você escolheu de fazer a sua pesquisa, né? Então, o tipo de pesquisa que você vai utilizar, os instrumentos que você vai utilizar, né? Pode ser um método experimental, teórico, exploratório, explicativo, bibliográfico, como eu falei para vocês, documental, qualitativo e quantitativo, né? Então, qual que é o objetivo da sua pesquisa, né? E quais serão os métodos que você vai utilizar? Nos próximos slides nós vamos deixar isso ainda mais claro, né? Mas basicamente isso, metodologia é um método que você vai estar utilizando para elaborar a sua pesquisa. Referencial, né? Referencial teórico ou revisão da literatura, né? Então, veja só, quando nós estamos utilizando, né? Vou ser bem sincera aqui, pelo menos aqui no decorrer do curso de vocês, a pesquisa que vocês mais utilizarão, a forma de pesquisa mais utilizada é a pesquisa bibliográfica, que é aquela pesquisa onde você vai estar utilizando revista, livros, reportagens da internet, textos da internet, né? Então é o que vocês mais irão utilizar. Nesse caso, vocês estão fazendo o quê? Uma revisão de literatura, né? E isso deve constar no seu trabalho, né? Primeiro que na última página, se você abrir um livro hoje, se você pegar um livro aí de enfermagem, enfim, você vai abrir, na última página vai estar lá referências, né? Então foi o que foi utilizado, os textos que foram utilizados, outros livros que foram utilizados para escrever e para montar aquele livro que você está folheando, né? Então, quando você faz a sua pesquisa também, você também vai ter que elaborar, né? Vai ter que montar a sua página de referências bibliográficas,
colocando o nome do livro, o nome dos autores, né? Se for livro mesmo, tem que colocar a editora, né? Que você utilizou para montar aquele seu trabalho, né? Então, isso deve constar no seu trabalho e também constar no desenvolvimento. Vou falar na sequência aí, nas próximas aulas, do que é desenvolvimento, mas basicamente é o quê? O desenvolvimento é o seu trabalho em si, né? O seu trabalho vai ter capa, contracapa, sumário, introdução, e depois de introdução vai ter o desenvolvimento, que são aquelas páginas onde está descrito realmente o seu trabalho. Então, por exemplo, se é diabetes o seu assunto, vai estar lá escrito o diabetes, o que é diabetes, os tipos de diabetes, né? Vai estar lá tudo escrito. Então, realmente o seu trabalho em si, a sua pesquisa detalhada que você fez, né? Então, veja só, nesse trabalho, os sintomas da diabetes você tirou do livro XXX, né? Escrito por Luana de Lima, né? Então, lá no final desse parágrafo, né? Desse conteúdo aí, que é os sintomas, vai ter que estar lá no final ou no início do assunto ou no final do assunto, tem que estar escrito lá, Luana de Lima, que é o autor que você utilizou e pegou aquele assunto, tá? Nós vamos falar isso na sequência, mas é aqui para vocês já entenderem, tá? Então, essa etapa, né, de revisão literária e tal, de referencial, ele é uma etapa muito importante, né? Como eu falei para você, você utilizando, buscando informações confiáveis, você buscando informações que cabem ao seu assunto, obviamente que a sua pesquisa vai ser muito mais fácil de você conduzir, né? Então, o referencial teórico e tal, a revisão de literatura, né? Que são sinônimos, né? Esses dois termos são sinônimos, referencial teórico ou revisão de literatura. Então, de certa forma, ele é o alicerce da sua pesquisa, né? Então, eu não sou cientista, eu não tenho competência, eu não tenho conhecimento para falar sobre determinado assunto. Vamos lá, diabetes. Mais um médico tem, um cientista renomado tem. Então, o seu trabalho, de certa forma, está sendo baseado sobre informações que você está colhendo e pegando daquilo, né, que você está encontrando aí pela sua frente. Então, quando eu falei que não é tudo que a gente pode colocar, é nesse sentido, porque tem coisas que não é verdade, que não são confiáveis. Então, como eu falei, então nas referências, né, que no caso aí pode ser a última página, ela vai estar constando tudo aquilo que você utilizou. Então, os documentos, livros, né, tudo aquilo que você utilizou para montar a sua pesquisa, tá? Caso haja citações, né? Então, você pode ser assim uma vírgula que você utilizou e que você achou importante colocar no seu trabalho, daquele texto lá de 55 páginas. Você usou somente uma vírgula daquele texto. Essa referência, ela tem que estar lá, né? Descrita lá, que foi um dos meios, foi um dos autores, um dos materiais que você utilizou para confeccionar ali a sua pesquisa, tá? Então, olha aí, o termo referências passou a ser utilizado porque pode ser feito consultas nas mais diversificadas possíveis, sendo em livros, documentos, publicações, em meios eletrônicos, CD-ROM nem existe mais, CD-ROM não é mais, né? São todos os meios possíveis de colher informações confiáveis e verdadeiras, é um referencial. É a sua referência, está se referenciando por meio daquela informação que você se deparou, que você observou, que você estudou, que você viu que é confiável.
E aqui nós vamos iniciar as regras, né? Que são regras que são padronizadas, né? Essas regras nós chamamos de Associação Brasileira de Normas Técnicas, então as regras da ABNT, né? Aí a sigla, né? Então é uma associação que especifica como devemos escrever e executar, vamos dizer assim, né? Executar, formatar uma pesquisa, tá? Então, as normas brasileiras são oriundas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é o Fórum Nacional de Normalização encarregado de estabelecer regras, linhas de orientação ou características mínimas de certos produtos, como serviços e trabalho científico, tá? Então, o que é a ABNT? A Associação Brasileira de Normas Técnicas, que estabelece regras para os trabalhos científicos, ok? O que consiste um trabalho, né? Então, uma estrutura mínima aí de um trabalho, né? Então, todo trabalho possui uma forma de planejamento e apresentação, como já mencionado no capítulo anterior. A entidade que atua nacionalmente na normalização deste trabalho é a ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Os elementos que constituem a estrutura de trabalho acadêmico, especialmente monografias, dissertações, teses similares, segundo a NBR de 2011, são distribuídos em 3 partes: os elementos pré-textuais, os elementos textuais e os elementos pós-textuais, que obedecem à seguinte ordem, né? Então, aqui vocês olhando essa imagenzinha aqui, essa planilhazinha aqui, que tá de cinza e azulzinho aqui, vocês olhando ela na vertical, vocês entendem o que seriam os elementos pré-textuais. Então, a capa, a folha de rosto e o sumário. Então, são os elementos que está antes do texto, né? Que é o pré-textual. Os elementos textuais já são aqueles elementos que fazem parte do texto em si, que é o texto de introdução, o desenvolvimento, que é aquela parte do trabalho que é o principal, né? Vamos dizer assim, que é o que toma conta de todo o trabalho, é a parte do desenvolvimento. E a conclusão, né? Que é a parte final aí de texto que terá, né, no seu trabalho. O elemento pós-textual é aquela página lá onde só estará citado as referências, né? Então, os autores, os livros e os textos que você utilizou durante essa pesquisa, tá? Então, elementos pré-textuais, o que está antes dos textos, né? Capa, folha de rosto e sumário é o que? Só para você se orientar. Vamos dizer assim, que a proteção inicial do seu trabalho são os elementos pré-textuais. Os elementos textuais é aquilo de mais precioso do seu trabalho. Aqui está ali todas as informações detalhadas, tá? E o pós-textual é a parte que irá proteger as costas do seu trabalho, que é as referências, ok? Para iniciar aí as regras, vamos falar algumas características. Primeiro, que todas as páginas do seu trabalho vai ter margem, só que é uma margem oculta. O que é uma margem oculta? É aquela margem que a gente não vai conseguir ver lá as linhas. Quem aqui lembra na época de escola fazer margem, né?
Então, aquelas margens que você não vai ver a linha dela, porém, toda a sua formatação, enfim, elas vão estar dentro dessa margem oculta. Então, toda vez que você olhar um trabalho que foi utilizado as regras da BNT, você vai observar que eles não estão exatamente no meio da página. Eles vão sempre estar um pouquinho jogado para o lado direito, né? Você olhando frente a frente com a folha para o lado direito, tá? Então, todas as páginas têm margem. E o porquê que ela fica jogadinha para o lado direito? Porque a parte superior e a parte lateral esquerda, ela vai ter 3 centímetros de largura. E a parte inferior e a lateral direita vai estar 2, né? Então, por isso que ele fica jogadinho para o lado direito. Aí você me pergunta, professora, mas por que não é tudo igual? Vamos pensar numa situação onde você precise encadernar esse trabalho. Você vai encadernar ele na borda esquerda. Então, se você encadernar, o seu trabalho basicamente vai ficar totalmente centralizado, porque vai comer aí 1 centímetro mais ou menos do trabalho aí da papelaria para encadernar, tá bom? O espaçamento de linhas e parágrafos, né? E isso, gente, nós estamos falando de um trabalho que deve ser feito e formatado pelo computador, tá? A BNT estão observando aí que são regras a serem aplicadas para um trabalho que necessita ser formatado por computador, de forma digital, tá bom? Então, espaçamento de linhas. Então, o espaço entre uma linha e outra deve ter 1,5 centímetros. As fontes é o quê? É o tipo de letra que você tem que utilizar. Tem que ser a Times ou a Arial, né? Quem tem intimidade aí com o computador deve entender aí, saber o que eu estou falando, tá? E o tamanho desse trabalho aí, tamanho das letras, tem que ser 12, né? Então, novamente aí, frisando que são formatações que somente é possível colocá-la em prática utilizando o computador, tá? Por isso que esse trabalho ele vai ser em dupla. Então, por favor, vocês se organizem. Uma pessoa aí que tem um pouquinho mais de intimidade com o computador e outra, né, que não tem tanto, vamos dizer assim. E os tamanhos dos títulos, subtítulos tem que ser tamanho 14. O texto tamanho 12 e os títulos, subtítulos tamanho 14 em negrito. Então ele vai estar mais destacado, ok? Elementos da parte pré-textual, o primeiro elemento que nós falamos foi a capa, né? Então, como eu falei, é considerada como a proteção externa, que é a capa, que deve conter, né? Quais informações que deve conter nessa capa, né? Obedecendo aí as regras da ABNT. O logotipo da escola, que deve estar, né, na capa. O nome da instituição, então o nome do colégio. E também o curso que você está fazendo, tá? Desculpa. Então, aparece aí na capa o nome da instituição e do curso, escritos em fonte tamanho 12, em maiúsculo, em letra Arial ou Times, sem destaque, então não precisa estar em negrito, e deve estar centralizado na folha, né? Como você já programou lá as margens, né? Então vai estar centralizado dentro dessa margem. Tem que ter o título do trabalho, né? Título e subtítulo se houver, tá? Então tem o título, aí vem os 2 pontos e o subtítulo do trabalho. Também em letra Arial ou Times. Aí nesse caso, por ser título, a fonte, o tamanho da letra é 14.
tudo em maiúsculo e também em destaque. Nesse caso, o título estará em destaque, no caso, ele estará em negrito e também centralizado. Tem que ter o nome dos autores, no caso, os autores serão vocês, que é vocês que estão fazendo aquela pesquisa. O nome de vocês vai estar em tamanho 12 e só as iniciais em maiúsculo, tá? Então, Luana de Lima, vai estar escrito Lima.L ou Luana de Lima, né? Somente aí as iniciais em maiúsculo, como é aí as regras de escrever nome próprio, né? Também centralizado. Deve ter o local, então o local é a cidade onde está localizado a instituição. No caso, vocês vão colocar o quê? Ferraz de Vasconcelos. E o ano também. Não precisa colocar a data em si, somente o ano é o suficiente. Também estará em fonte 12, a letra clara porque não vai utilizar negrito e centralizado. Aqui eu coloquei uma foto para vocês entenderem exatamente o que seria essa capa. Tá? Então aqui tem o nome da instituição. Aqui só não tem o logo da escola, né? Aí você colocaria aqui no seu lado direito, na parte superior. Então tá bem na parte de cima, né? O Instituto Superior de Teologia Aplicada, né? E no caso, curso técnico, né? Técnico em enfermagem, que é o curso de vocês. O nome de vocês não está nem exatamente no meio da folha, porque o meio da folha, considerando ela aqui na posição vertical, está o título do seu trabalho, né? Então, o seu nome vai estar o quê? Uns 2 espaços para cima, tá vendo? Nome do aluno, tá? E na sequência aqui, só vai estar no finalzinho, no caso, Ferraz de Vasconcelos, tracinho SP e o 2020 embaixo, né? Então, essa aqui é a estética, vamos dizer assim, né? De uma capa de um trabalho científico, né? Um trabalho que está seguindo as normas da ABNT, tá bom?